Olá, Juliette, super obrigada por estar participando dessa iniciativa aqui com a gente, de estar, oferecendo um desafio da sua organização, para os participantes do First Job terem um contexto melhor sobre o mercado de trabalho e sobre a empresa em si. Vai ser um prazer enorme escutar mais sobre a empresa e sobre o problema. Prazer todo meu, Ju. Espero poder contribuir com essa galera maravilhosa aí. Eu queria, Ju, que a gente começasse dando uma noção maior, assim, para todo mundo sobre a organização. Então, por mais que a gente não fale o nome, que a gente está deixando essa informação oculta, a gente trazer mais detalhes de setor, de que tipo de empresa a gente está falando, vai ser importante. Perfeito. A gente está falando, então, de uma empresa que está na área de consultoria. Hoje a gente presta consultoria para a gestão pública, e aí com um nicho bem focado em educação, né? Então, pode ser tanto para a área federal, para a área estadual ou para a área municipal. Então, o leque como um todo é dentro desse funil aí que a gente está. Tá bom, legal. Então, é principalmente gestão pública e principalmente área da educação. E hoje você é uma das consultoras, então. Perfeito. Ju, hoje eu atuo como gerente de projeto, basicamente na estrutura, acho que vale a gente tentar entender um pouquinho. É uma organização muito nova, né? Então a gente tem 4 anos só e a gente cresceu muito nos últimos anos. No último ano, assim, a gente foi dobrando de tempo em tempo a quantidade de pessoas que a gente tem na organização. E hoje a gente atua assim, a gente tem uma diretoria, então, que a gente chama como CEO, né? Que são 2 diretores que iniciaram essa consultoria. Depois dessa equipe, a gente tem uma equipe que é administrativo financeiro, então que de fato faz mais a parte contratual, a parte de nota fiscal, a parte mais burocrática mesmo, de ADM Fim. E E o aí ADM tem quantas pessoas? hoje o ADM Fim tem mais ou menos umas 18 pessoas, Ju. Tem uma boa parte de estagiários que trabalham dentro do ADM Fim. Então é bem grande, assim, é uma parte É um bem time bem burocrática. grande. Legal, tá Isso, é bom. um time bem grande. E aí, paralelo a isso, a gente tem uma coordenadora, que a gente chama como coordenadora adjunta, que olha para todos os projetos, e debaixo dela a gente tem os gerentes, que olham para uma quantidade de projetos. O gerente pode olhar para um ou mais projetos, né? E aí, normalmente, ou ele está dentro de uma temática, né? Então, eu posso olhar EPT, né? E aí, aquele gerente só olhar EPT. Ou eu posso olhar gestão da aprendizagem, ele olhar só gestão da aprendizagem, ou pode mesclar. Então, atualmente, eu sou uma gerente dessas. A gente tem, hoje, atuando já mais de 10 gerentes diretos. E aí, a equipe para baixo, a gente consegue ter uma equipe de mais de 50 pessoas, que é bem grande. Daí para baixo. Então, daqui para baixo, de baixo para gerente, que você comentou. Isso, de consultores, que aí a gente chama todo mundo de consultor, tá, Ju? Eles têm níveis, né? São diferentes, mas são todos consultores. Tá, legal, interessante. Então, a gente está falando num total, provavelmente, de quase 100 pessoas. Exatamente. Tá bom, interessante. E não são tantas camadas assim. Não, não Né? são bem poucas. A gente está falando de uma, né, bem transversal, né? E bem, sem muita hierarquia, na verdade, né? Tá bom. Exato. A gente lida direto com a coordenadora adjunta, que a gente chama, e ela já direto com o diretor. Às vezes até o próprio gerente já lida direto com o diretor. Se for uma questão de um projeto que ele tem mais conhecimento, já lida direto. Aí a gente tem uma coordenadora só. Isso. É uma coordenadora que olha para todos os gerentes, Ju. Bacana. Tá bom. E aí são mais ou menos 10. Uou. Imagino os desafios de liderança, e aí já falando nisso, dá para a gente já pensar no problema central que você trouxe, né, Ju? Que foi essa questão dessa ausência de uma gestão de pessoas, de processos que olhem para o plano de carreira das pessoas, ou que olhem para uma pesquisa de clima, para um nível de satisfação, para uma remuneração, para uma política que seja. Então, eu posso até considerar que é uma ausência geral dos processos relacionados à gestão de pessoas. Exato, Ju. A gente não tem hoje nenhum processo. Então, primeiro porque a estrutura é essa, né? E quando você olha para a estrutura do administrativo financeiro,
de fato, eles só cuidam do financeiro, eles não olham para a gestão de pessoas, né? Eles ajudam na parte de contratação, mas é assim, o gerente ou a equipe já escolheu, eles só fazem a parte burocrática mesmo da contratação. E demissão é só quando é a finalização de contrato ou mesmo quando é demissão, que ali é processo burocrático, né? E aí a gente não tem nada, então a gente não tem algum processo que olhe para feedback entre as pessoas. Então a gente tem pessoas que já têm mais de um ano e meio de carreira, né? E a gente não tem esse acompanhamento, avaliação de desempenho. A gente também não tem, então as pessoas, né, elas entram como consultoras, depois de um tempo elas se tornam gerentes, né, alguns sim, alguns não, mas não existe o que é preciso, né, eu tô nesse nível, então o que eu preciso para avançar? Eu posso em algum momento me tornar algum gerente ou não? Eu vou ser consultor a carreira inteira aqui. Então a gente não tem nenhum processo, nenhuma pessoa especializada, né, também, alguém que tá com essa atividade, que faz isso ao longo do processo. Tá bom. E aí, se a gente pudesse, porque a gente podia estar falando aqui de um problema central e isso podia estar desdobrando em outros 50, né? Já que a gente está falando de uma área de gestão de pessoas que abrange tantas áreas diferentes, podemos assim dizer. Mas se a gente fosse pensar nos principais, Juliette, são esses que você comentou, assim, o impacto no dia a dia, sabe? Por a gente não ter esse processo. Porque pensando assim que o processo é o meio, né? É legal ter o processo porque vai organizar aquilo ali e vai gerar um impacto, mas tem um objetivo ali ao final. Então, o que vocês têm sentido hoje como impacto por essa falta de processo? E aí, pode comentar no geral, mesmo se forem muitos, e depois a gente tenta escolher 3. Perfeito, Ju. Ô, Ju, eu acho que o impacto maior eu vou falar 2 principais e aí a gente pode tentar cascatear e falar um pouco melhor deles. Mas é a questão de insatisfação. Então, depois que as pessoas chegam, né, com uma expectativa, né, e com uma proposta, e como é consultoria, né, a gente entra para um projeto, então depois a gente vai sendo alocado em outro, e aí a gente, né, não tem esse cansaço de ter o mesmo trabalho sempre. Isso não acontece tanto porque você acaba mudando de atividade, apesar de ser consultor, o projeto muda, então sua atividade muda. Mas existe uma insatisfação de evolução de carreira, né? E aí, questão tanto promoção de nível em que você tá, porque a gente tem hoje desde o consultor júnior até o consultor sênior. Então, desde o nível que você tá até a questão salarial, né? Então, você não sabe em que nível você vai evoluir, né? Tanto no seu nível ou numa bonificação salarial ou coisa do tipo. Então, você entra ali na régua que você tá, mas você poderia, né? No caso, se a gente tivesse um plano ou tivesse um processo que olhasse para isso, evoluir. Então, hoje a gente não tem. Então, acho que gera muita insatisfação depois que a pessoa passa por 1, 2 projetos, sabe? Já está na equipe há 1 ano, e aí, às vezes, vê uma pessoa que entrou depois dela e já evoluiu, ou que foi para um outro projeto maior, ou que se tornou gerente de um projeto menor, e isso não tem um parâmetro. Então, acho que isso é um grande, insatisfação, e que acarreta no outro, que eu vou puxar e a gente pode detalhar mais, que acarreta na rotatividade, né? É a pessoa olhar, não entender se ela tem uma perspectiva ou não, aquilo fica numa conversa, e varia muito se o gerente dela tem uma proximidade maior, um conhecimento maior dentro da organização, né, para saber como é que as coisas funcionam e tal, ou se vai depender diretamente da coordenadora de junta, né, da pessoa que de fato olha para tudo e está enxergando aquela pessoa. Então, como a gente cresceu muito, isso fica muito difícil, né, ser feito dessa forma, né, tranquilo, assim, todo mundo conhece todo mundo sabe o trabalho de todo mundo. Hoje não, né, a quantidade já não permite que as pessoas saibam o trabalho de todo mundo, e como não tem um processo que olha para isso, a gente não consegue dar esse norte, né, tão direcionado. Parâmetro é uma palavra importante aqui, né? O que a gente está querendo dizer. Então, é ter uma referência, ter uma perspectiva de quais são as possibilidades, uma referência de o que já aconteceu, que eu posso me basear em que.
E aí tem um detalhe que você já trouxe no início da sua fala, que foi a questão dos feedbacks, né? Então, seja entre projetos, ou seja, durante um projeto, quando algo positivo ou de atenção tiver acontecido, né? Então, aí vai cascateando realmente em várias outras questões, né? Tá. Exato. Perfeito, Ju. E quando você traz dessa questão da rotatividade, a gente tem noção de mais ou menos quantas pessoas, assim, que saíram num dado tempo, ou o ritmo que elas estão ficando, ou o período médio que as pessoas estão ficando, só para a gente ter alguns resultados aqui para se basear? Perfeito, Ju. Como esse crescimento, né? Quando começou lá atrás, uns 4 anos atrás, se não é tanto tempo, era uma equipe muito pequena, né? Então a equipe tinha aí 8 pessoas no máximo, né? Aí cresceu muito no último ano. Mas quando eu olho para trás, eu acho que o período, né, que tem máximo assim das pessoas chega a ser 1 ano. Depois de 1 ano eu já vejo que a rotatividade aumenta muito. Tá, então no primeiro ano tá tranquilo ainda, mas no segundo ano a possibilidade das pessoas saírem é muito grande. Hoje as pessoas mais antigas são os diretores e a coordenadora? Os diretores, até a coordenadora nova, Ju, por exemplo, ela já é a terceira pessoa nesse cargo, né? Então já teve rotatividade do próprio cargo dela. E as pessoas ficaram menos de 1 ano nessa atividade, e quando você olha para gerente, aí a gente tem uma base de 1 ano, mas, por exemplo, nesse último ciclo aqui, né, sempre quando roda o ano também, existe uma rotatividade que ela é normal, né? Mas a gente já olha, a gente já teve, tipo, 3 gerentes que trocaram, entendeu? Que estavam ali nesse 1 ano e 2 meses, e aí acaba fazendo a troca, entendeu? Tá. Uhum. Então, acho que esse ciclo tem sido muito comum, o que não deveria ser, entendeu? E até no time de administrativo financeiro. Não, no administrativo financeiro não roda. Tipo, não? as pessoas. Então a gente está falando principalmente de quem está na consultoria. Uhum, principalmente quem está na consultoria. Tá. Mas lá tem algum processo diferente de gestão? Não tem. Mas o que acontece lá? Que aí foi bom você perguntar, e aí é dedução, né? A maioria da equipe é estagiária. A gente tem 3 pessoas que estão desde o começo e que já acompanham os diretores há muito tempo, né? Em outros projetos, em outras organizações. Então, eu acho que ali não tem uma possibilidade, não é uma possibilidade, né? Mas tem uma previsão de rotatividade. E o nível de fidelidade grande. Tem um nível de fidelidade muito grande. E aí, quando você olha já para os gerentes e para os consultores, não, né? Eles vieram com a carreira, né? A gente acha com hunt, enfim, indicação. Então, não tem essa conexão com as pessoas que estão aqui há mais tempo. E os estagiários, eles ficam por aquele tempo, né? Então, existe uma rotatividade, mas é uma rotatividade que ela é comum no estagiário, né? Acaba o período de estágio, a pessoa vai graduar, ela acaba saindo, mas aí elas ficam normalmente a graduação toda, entram e ficam até o final. Tá, e tem uma questão ali da função também a ser exercida, né? O trabalho, o escopo especificamente, enquanto o de consultores e de gerentes fica variando bastante de acordo com os projetos, né? Exatamente. Esse perfil também de escopo vai exigindo mais, então vai também trazendo uma certa expectativa melhor, né? Uma expectativa diferente. Exatamente. E quanto mais tempo acho que a pessoa fica, acho que tem disso também, que é diferente lá do financeiro, quanto mais tempo a pessoa fica, ou roda em um projeto, roda em outro, é exigido, querendo ou não, um pouco mais dela, né? Porque ela já tem autonomia, ela já conhece o processo, ela já entregou o produto, ela já sabe a qualidade que a gente entrega, ela já sabe o formato que a gente entrega, já conhece os processos internos. Então, acaba que essa pessoa, a gente vai exigindo um pouco mais dela. E aí eu acho que em contrapartida, a pessoa sente isso, tá bom, mas qual que é meu plano de carreira aqui, né? Para onde eu posso ir? Eu estou sendo exigido cada vez mais, eu conheço um pouco mais do processo, mas eu não estou vendo benefício disso, né? Eu estou tendo um pouco mais de trabalho, mas não estou vendo um norte em que eu vou ser promovido ou que eu vou ser reconhecido por isso. Então, acho que tem disso também. Sim, faz sentido, faz muito sentido. E se a gente fosse já trazendo aqui um pouco um olhar para a solução de expectativas e coisas que vocês já tentaram ou já imaginaram, assim, era essa a minha primeira pergunta. O que já foi tentado nesses 4 anos
ou nesse 1 ano e meio, né, que você está aí, que você já percebeu, já identificou? E qual foi o resultado disso que foi feito? Ou ainda não chegou a ter nenhuma iniciativa concreta de mudança? Maravilha, Ju. Então, a gente teve uma tentativa de implementar feedback, e aí dentro dos projetos, né? Então, estou falando do gerente e do consultor. A gente teve uma tentativa, e aí tinha uma coordenadora, né? Uma coordenadora antiga, e aí logo que ela saiu, o processo morreu, então não foi dado continuidade nesse processo, mas foi feita uma tentativa, então as pessoas estavam até motivadas, alguns consultores, né, se candidataram para construir esse feedback junto e tal, e a gente começou, Ju, fazer um desenho do plano de carreira, então pelo menos os níveis, sabe? Quais são as competências que cada nível precisa, né? Então, se eu estou falando do consultor júnior 1, o que ele precisa, o que é diferente do 2, do 3, o que é diferente do pleno, o que é diferente do sênior. Então, a gente começou a fazer esse desenho para tentar entender e para as próximas contratações serem feitas baseadas nisso, né? Porque senão a pessoa era só contratada como sênior, como pleno, e a gente vê que tem uma diferença, né? Existe uma divisão ali dentro ainda dessa própria hierarquia e dentro do próprio gerente, né? Às vezes tem um consultor que vai virar gerente e ele é um gerente júnior, né? Ele pode já ser um gerente, mas ele é um gerente júnior, vai ser acompanhado um pouco. Então, a gente fez esse início de descrição desse modelo, mas ele não foi implementado. E aí não foi implementado porque, de fato, a coordenação mudou, né? Isso foi feito na coordenação anterior, e aí quando a coordenação mudou, isso foi se perdendo, outras coisas tomaram prioridade e ficou por isso. Mas tá bom. Os processos que já foram tentados, assim, né? Pelo menos rascunhados. Rascunhados já foram. Isso durou quanto tempo, por exemplo? Ô, Ju, acho que isso durou uns 3, 4 meses, porque foi o período desde que a pessoa. Como todo mundo é alocado em projeto, as coisas demoram um pouco mais para acontecer, porque como é que rola internamente? A gente faz alocação voluntária, né? Então, tipo, a pessoa tem 1 hora sobrando, tem 3 horas sobrando, aí a gente faz aquele grupo de desenvolvimento para aquilo. Porque não existe a previsão de contratar alguém para cuidar da área de gente, né? Contratar alguém para tocar esse processo. Então, normalmente, esse coordenador, ele puxa isso, mas quem faz são os próprios consultores gerentes, né? Ela imagina consultoria, né? Então, a gente sabe fazer, a gente só precisa fazer para casa, né? Então, a gente faz esse processo de alocar as pessoas para irem fazendo, e aí acaba que é 1, 2 horas por semana que aquela equipe vai trabalhar naquilo, né? Então, demora um tempo mais para ser construído. Tá, legal. Então, demorou na casa de 3 a 4 meses para ser construído. Isso. Mas e o que vocês já estavam implementando de feedbacks? Ficou rodando e ativo durante quanto tempo? Rodou um ciclo até a pessoa que coordenava sair e nunca mais ser cobrado, né? Entendi. E aí foi legal que você já trouxe até uma informação que eu ia te perguntar também, que era com relação a uma expectativa de contratar alguém para tocar a área de gente. Então, isso acho que é a única, né? A gente brinca que as soluções aqui, o céu que é o limite, mas então é legal a gente pensar que a contratação de uma nova pessoa com esse escopo quadrado de RH, de gestão de pessoas, não é um caminho que vocês enxergam. Hoje eu não enxergo que seja um caminho, mas eu acho que se o processo rodar, se a gente conseguir rodar uns 2 ciclos de um processo que seja básico, né? Que seja uma avaliação ou um feedback, ou ter isso estruturado para as contratações e para as avaliações das pessoas, eu acho que rodando isso uns 2 ciclos, a gerência e a diretoria perceba a necessidade, entendeu? E o quanto isso vai beneficiar. Aí eu acho que futuro existe a possibilidade de alguém, mas para início não. Faz sentido, é um pouco um olhar de realmente demonstrar o quanto que isso está gerando um impacto positivo, está fazendo a diferença, e aí precisar depois de alguém para padronizar o método, né? Tipo um administrativo financeiro para organizar isso, tá bom? Exato. E aí o que você comentou ali de expectativa de resultado, né? Ao final é ter uma taxa ali de 80% de satisfação, né?
Isso. E hoje a gente não tem nem a pesquisa para avaliar esse nível de satisfação, então acho que aqui já tem um caminho também sobre a solução, né? Sim. E uma questão de plano, nem chega a ser um plano de carreira, né? Mas uma perspectiva de, olha, daqui para frente a gente tem tais próximos passos para avançar, e aí um percentual ali de pessoas evoluindo, né? E crescendo. Mas isso que a gente enxerga, né? Quando você traz ali 70% das promoções em tempo certo, o que você está querendo dizer assim? É isso? É ter 70% do time evoluindo? Perfeito. Ô, Ju, não é nem ter 70%, né, do total evoluindo exatamente, mas que de fato as pessoas saibam o período em que elas podem ter esse processo. Então, tipo, eu entrei consultor pleno 1. E aí rodou 2, 3 avaliações, uma avaliação naquele ano. Eu sei que eu tô minimamente perto ou não de uma possível promoção, entendeu? Eu tenho um panorama. E aí, de fato, essas pessoas conseguindo evoluir, né, e se desenvolver, sendo promovidas nesse período. Porque hoje não existe isso, né? Do tipo, existe um processo em que a pessoa vai passar e depois ela vai saber se ela vai ser promovida ou não, se ela vai assumir uma outra atividade num projeto. Não. O que existe os projetos vão entrando, as pessoas são realocadas ou alocadas juntas, né? Às vezes existe uma dupla alocação por um período. A pessoa está terminando um projeto e está iniciando um novo. E aí ela acaba ficando sempre no mesmo nível, né? Porque ela é tirada de pleno de um e colocada em pleno em outro. E não existe aquela conversa do tipo, olha, você pode ser sênior no próximo, tem um projeto assim, assim, assado que você pode pegar, ou tem um projeto novo que você pode virar gerente daqui tantos meses. Então, não existe esse plano, né? Essa conversa de, pode ser que isso aconteça, não quer dizer que é uma, né, carta marcada, porque tudo depende do quanto a pessoa vai evoluir, do quanto a pessoa vai se empenhar para aquilo, mas que a gente consiga ter pelo menos 70% dessas promoções acontecendo nessa previsão. Porque hoje é tipo, apareceu um projeto novo, um consultor chega como gerente, mas as pessoas nem tinham visibilidade, entendeu? De que aquela pessoa estava pronta para ser um gerente, ou que ou que ela já deveria ser um consultor sênior, por exemplo, e ela ainda continua no pleno. Então, essa visão. E é legal, mas é bom a gente ter esses números aqui como parâmetro, sem dúvida, tanto 80% quanto 70%. E aí, assim, né, os participantes aqui do First Job podem ficar também livres para desenhar outro tipo de indicador para acompanhar, e aí ter outro parâmetro, né? Não, vai ser esse indicador, e o número que a gente vai ter como referência vai ser esse, aquele, baseado nessa outra consultoria mais voltada para gestão pública, né? Daí eu acho que dá para viajar, né? Podem perfeitamente. Maravilhoso. Ju, mais alguma mensagem final? Alguma coisa na linha das expectativas? Ou talvez ali declarando um pouco mais como uma das pessoas que está sofrendo com esse problema, só para a gente fechar? Perfeito. Ju, acho que é agradecer, né, a oportunidade de trazer esse problema aqui. Sei que as pessoas que estão participando do processo são incríveis e vamos ter soluções muito boas. E a expectativa de, apesar de estar, né, numa consultoria e às vezes fazer isso para o outro, é perceber o quanto faz falta internamente, né? Então, às vezes não é um processo milagroso ou um processo que vai durar meses para rodar, mas é uma coisa muito simples que vai resolver, né, o primeiro gatilho de uma instituição que não tem nada, né? Porque quando a gente olha internamente para essa área de gente, a gente está simplesmente no zero, né? A gente está começando a olhar para isso. Então, com certeza, uma solução que caiba no nosso espaço aqui vai ser super bem-vinda. Tá bom? Muito bom, legal. E é legal pensar de que aqui a gente está com várias camadas de possibilidades de desafio, né? Desde algo muito simples a algo muito complexo. Dá para a gente pensar em uma coisa mais voltada para tecnologia e para programação, para acompanhar, mas também algo muito voltado só para a gente, né? De conversas e coisas desse tipo, ou gestão de processos. Maravilhoso, muito bom. Com certeza. Obrigadíssima, Ju. Obrigadão, Ju. Boa tarde. Boa tarde.